Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de podermos estar na sua casa para o adorar. Sabemos que foi Ele e não nós que nos fez o povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós estamos aqui nesta noite com o nosso coração aberto para receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. E sabemos que o Senhor está entronizado nos céus, no seu santo trono, a nos contemplar nesta noite. Ele sabe, Ele conhece a minha, a sua, a nossa vida. Ele sabe que nós precisamos ouvir nessa noite. Portanto, eu te convido a abrir o seu coração e entender que Deus tem algo para falar com você nesta noite. Mas antes de nós buscarmos receber de Deus, nós precisamos dar a Ele. Nós precisamos dar a Ele o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração. E Deus nos convida não simplesmente para passarmos algumas horas aqui na igreja, mas Deus nos convida para estarmos em unidade adorando o seu santo nome. Quando o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que o convite em si já alegrou. Só em saber que ele estaria na casa do Senhor, ele já se alegrou. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, o seu coração já estava preparado para receber aquilo que Deus tinha para ele reservado quando ele estivesse na casa do Senhor. Que esse também seja o nosso desejo, irmãos. Aleluia, eu costumo dizer isso. Pode ser o nosso último culto. Pode ser o último momento nosso que nós vamos estar na casa do Senhor. Jesus pode vir hoje ou amanhã, ou nós podemos ir antes do próximo culto, quinta-feira. Portanto, meu irmão, o desejo do coração de Deus é que eu e você oferecemos para Ele o melhor nesta noite, porque Ele não poupou o seu melhor, o seu único filho por nós. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Salmos 33. A minha Bíblia tem um título, não sei se é de vocês, mas a minha Bíblia tem um seguinte título: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Diz-nos assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltérios de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-nos todos os moradores do mundo. Porque Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz os conselhos das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração a geração. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo, aleluia, que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os seus filhos. Aleluia. Na sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é bom para a segurança, não livre ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem. Onde estão os que os temem? Sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome.
A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, pois nele se alegrará o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Curva a sua cabeça, meu irmão. Deus, ó Senhor dos céus e da terra, que reina e que governa sobre tudo e sobre todos, o único, eterno, suficiente Deus, o amado da nossa alma, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos amou, o Deus que se faz presente aqui nesta noite para receber, Senhor, a nossa adoração. O Deus que preparou um lugar para mim, para você, um lugar para a sua igreja, um lugar de descanso eterno. O Deus que estará conosco para todo sempre e eternamente. Um Deus que nos ama incondicionalmente. A ti, Senhor, somente a ti seja a honra. A ti seja a honra, glória e louvor. Tu és Deus, Pai, Senhor. Te adoramos nesta noite, Pai. Receba este culto, ó Deus, que nós oferecemos a ti. Abençoa os teus filhos, Pai, que estarão, Pai querido, louvando, adorando o teu nome. Não somente o ministério de louvor, mas a todos que estão nesse recinto. Abençoa a mensagem, Senhor. Tudo que nesta noite, Pai, oh Deus, que seja, Senhor, ungido pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nós estamos aqui como igreja, Deus, dizendo: tu és o suficiente para a nossa alma, e nós te adoramos, e nós te aplaudimos, e nós te glorificamos, e nós te adoramos em nome de Jesus. Aleluia. Continue glorificando o nome do nosso Deus, que é todo poderoso. A presença dele é real e forte neste lugar. Aleluia. Eu vou ler alguns versículos. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vós pedides em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Então nessa noite, é no nome de Jesus que nós iremos declarar a cura. É no nome de Jesus que nós iremos declarar libertação. É no nome de Jesus que nós iremos declarar transformação de vidas. Se você não tem por quem orar aqui, lembre de alguém que está lá fora, mas declare o nome de Jesus sobre toda e qualquer situação, porque o nome de Jesus é poderoso. Nada resiste a este nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela tua chuva neste lugar, chuva de transformação, chuva de cura, chuva de libertação, Jesus. Aleluia. Esteja ligado, igreja, esteja ligado, igreja, a poder no nome de Jesus. Comece a clamar o nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. É temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você.
batizado dando glória. Ali no meio o povo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o povo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Aleluia! Há poder nesse nome poderoso, aleluia! A Ele a glória, a honra e o louvor para sempre. Só Ele é digno, porque somente Ele tem poder para transformar a vida de um ser humano. Ele pega aquele que não é nada, Ele dá um nome, Ele dá a posição de filho. Olha o que Ele faz com uma vida. Você é filho amado do Senhor. A Ele é glória por isso, a Ele é glória por aquilo que nós temos, a Ele é glória pela família que nós temos, a Ele é glória por tudo. Jesus, só Tu és digno, Senhor, só Tu és santo, Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Louve, igreja. Ele, por Ele, para
Se você profetiza, comece a profetizar. Dê liberdade ao Espírito Santo. Não espere o louvor começar. Não espere os instrumentos começarem. Dê liberdade ao Espírito Santo. Flui, flui Espírito, flui Espírito. Comece a glorificar. Comece a glorificar. Comece a glorificar e a clamar por mais do Espírito, mais do fogo do Espírito. Comece a clamar, igreja. Comece a clamar, igreja. Oh, Espírito, clamamos, Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei.
Enche a tua igreja, Senhor. Sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Sopra sobre a tua igreja. Logo o dia de Pentecostes, Pai. Desenvolve em nós. Línguas como que de fogo. Espírito Santo, sopra sobre a tua igreja, a unção que despedaça todo jugo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, perdoa pecado, Senhor, Deus, lava a nossa alma em tua presença, que o teu sangue purifique nossas mentes, tenha liberdade, Espírito de Deus. Aplauda o nome do Senhor. Fique de pé, vamos fazer uma oração, irmãos, em nome de Jesus. Como é bom sentir a presença de Deus, não é? Como é bom estarmos aqui neste lugar chamado casa de oração. Não desliga não. Acendeu a luz, mas continua ligado no céu agora. Senhor, em nome de Jesus, eis aí a tua igreja em tua presença. Eis aí o teu povo prostrado diante de ti em adoração, Pai. Muito obrigado pela tua presença que nos envolve nessa noite. Muito obrigado pela tua graça que nos alcançou, ó Pai. Muito obrigado por podermos, ó Pai, entrar mais uma vez por essas portas para te adorar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que tu fale conosco aqui neste lugar. Eu te peço que enche os nossos corações com a tua presença, mas com a tua palavra. Queremos ser lavados, purificados, assim como o Senhor um dia falou aos seus discípulos, que eles estavam limpos pelas palavras que o Senhor nos falara, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco aqui neste lugar. Prepara os nossos corações a obedecermos a tua voz, Senhor, porque queremos nos achegar um pouco mais a ti. Tenha liberdade para falar conosco, tenha liberdade para mover na nossa vida. Eu quero me despedir de mim mesmo neste momento, Pai. Eu quero toda a tua igreja agora, Pai, rendida a ti, entregar em tuas mãos, te pedindo, faça de nós a tua vontade nessa noite. Fala conosco, movimenta dentro de nós, ó Pai. Deus, se for necessário mexer, chacoalhar dentro de nosso coração, tenha liberdade, mas limpa-nos, Senhor, nessa noite. Limpa-nos, ó Pai, e não nos permita sair daqui da forma com a qual nós entramos neste lugar. Queremos sentir o teu toque nessa noite, queremos sentir a tua presença, queremos te ver aqui neste lugar. Abençoe a tua igreja e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Tenha liberdade para tomar o teu assento em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, muito tempo que eu não venho pregar, né? Assim, o terno está um pouquinho apertado, uma Vilma. Mais uns 4 quilinhos vai ficar bom, né? Glória a Deus. Daqui a pouco está cabendo bem. Mas quando vem com terno tem que vir também com lencinho, né? Que a gente sua mais. Mas é benção. Melhor ainda é saber que o calor, irmãos, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Meu coração já está aquecido com a presença do Senhor aqui neste lugar. Quão bom é louvarmos ao Senhor, e quando nós louvamos, sentirmos a presença dEle. E sabemos que Deus está aqui e Ele vai falar ao teu coração. Abra a tua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 5, 19 e 37.
21:37, já terminamos em nome de Jesus. Amém? Só ouvi um amém. Terminaremos antes em nome de Jesus. Mas eu vou falar tudinho que o Senhor colocou no meu coração. Hoje é pouca coisa, mas você vai entender Deus falando contigo. Diz assim a palavra do Senhor: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Versículo 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Versículo 19. E ele lhe disse: vai em paz. Repita comigo: vai em paz. Vai em paz. Amém? Irmãos, essa palavra é muito conhecida do povo de Deus. Só um momento. Quem aqui nunca ouviu falar de Naamã? Faz o sinalzinho com a sua mão. Tem um lá atrás. Mais um ali. Eita, agora. Naamã foi, conforme nós lemos, um grande homem do exército da Síria. Ele trabalhava como capitão daquele exército. Era um homem de confiança do rei da Síria. Era um homem que tinha muito valor, por todos respeitado. Era um homem ao qual o braço do Senhor se apoiava, do seu Senhor, o rei. Tudo era confiado àquele homem. Porém, ele tinha um defeito. Ele tinha uma doença. Ele era leproso. Era um homem muito valoroso, porém, ele era leproso. Era um homem que tinha muitas virtudes. Por onde ele passava, as pessoas olhavam para ele. As mães, os pais viam aquele homem passando e falavam para os seus filhos: tomara que um dia você seja como Naamã. Era um homem que era um espelho, porém, ele tinha um defeito. Olha para o irmão do teu lado. Olha para ele de cima a baixo. O Juan tá bonitão, né, Juan? De cima a baixo, olha que menino bonito. Mas diga para ele: infelizmente, quero ouvir, infelizmente, você tem pelo menos um defeito. Ninguém é perfeito. Todos nós temos pelo menos um defeito. E Deus nessa noite, Ele te trouxe até aqui, porque Ele sabe disso. E Ele quer te purificar, Ele quer te libertar, e Ele quer transformar a tua situação nessa noite, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor que Ele foi com o seu exército até Israel. Chegando na terra de Israel, levou uma menina, cujo nome não foi revelado aqui. Te lembra alguma coisa, Ciel? O nome não foi revelado daquela menina.
Porém, ela foi levada para servir a sua esposa. Foi, como todos nós conhecemos aqui no Brasil, como uma mucama. Foi pega lá na sua terra e levada para uma terra que ela não conhecia, para uma casa a qual ela não queria ir. Foi tirada dos seus pais, dos seus amigos, da sua família, e levada para um lugar ao qual ela não queria estar. Levada essa menina, ela viu a situação de Naamã. A Bíblia não fala muito sobre essa menina. Não fala como ela era antes de ir, não fala como ela ficou depois desse momento, mas fala que ela, no momento em que estava ali, no lugar que ela não queria estar, no lugar que ela foi carregada à força, mas ela estava ali, e junto com ela foi algo muito importante que ela aprendeu lá em Israel. Alguém que ela conheceu lá em Israel, que ninguém via. Alguém que ela foi ensinada, Douglas, desde pequenininha, ao qual ninguém via, mas ela aprendeu a andar com essa pessoa, a viver com essa pessoa, a convidar essa pessoa a estar todos os dias dentro do seu coração e caminhar junto com ele. Quando ela saiu de Israel, lá ficaram seus pais, lá ficaram seus irmãos, seus amigos, ficaram todos aos quais ela conhecia, mas ela carregou junto com ela a presença do Deus de Israel. Ela estava na Assíria, na casa de Naamã, mas junto com aquela menina habitava a presença do Deus de Israel. E antes de falar sobre a trajetória de Naamã, eu quero falar para você que está em um lugar passando numa situação a qual você não queria estar passando, a qual você não planejou, porém o destino, as coisas que acontecem no dia a dia te permitiram a você passar por essa situação. Você está lá, você não queria estar lá, você está passando por um momento, uma situação, está em um lugar ao qual te traz inquietação ao teu coração. Aquela menina passava por isso, mas juntamente com ela estava a presença do Todo-Poderoso, a qual um dia falou para todos os seus discípulos: nunca vos abandonarei, eu nunca te desampararei, todos os dias até a consumação dos séculos eu estarei contigo. Aquela menina estava passando por uma situação muito difícil, mas ela tinha a presença daquele que não é só o Salvador, mas é também o Consolador. Ela tinha a presença daquele que não era só o Salvador e Consolador, mas também o médico dos médicos. Ela não tinha só a presença daquele que era o Salvador, Consolador e médico dos médicos, mas também a presença daquele que era libertador, daquele que poderia fazer todas as coisas, porque todo o poder se encontra em suas mãos. Mas por que, se Deus tão poderoso, irmão Jorge, se Deus tem todo o poder em suas mãos, por que Deus permitiu essa menina ser levada cativa? Quando eu olho para a vida dessa menina, eu lembro de José. Você que gosta de anotar, está escrito lá em Gênesis de 39, capítulo 39 ao 41, fala que José ele foi levado cativo para o Egito. E chegando lá, você que conhece essa história, sabe que José ele chegou cativo, mas José ele não foi sozinho. Os seus irmãos o abandonaram, jogaram numa cova, o venderam. Os midianitas passaram, o compraram e levaram para a casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, José não estava sozinho. E quando olho para a vida de José e vejo que ele não estava sozinho, eu aprendo que quando nós carregamos a presença de Deus, independente do lugar ou situação que estivermos passando, Deus ele nos honra e Deus ele nos dá vitória. Assim como Deus deu vitória àquela menina, deu vitória a José. Eu lembro também de Daniel. Daniel, você que gosta de anotar, capítulos 1 e 2 fala que Daniel foi levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor. Chegando lá, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os três
Quando o rei chegou, falou: olha, vocês devem comer essa comida aqui, os manjares do rei, para se alimentarem bem. Eles olharam aquele manjar e falaram: nós não vamos comer. Nós não vamos participar nem nos assentarmos na mesa do rei da Babilônia. O homem que cuidava deles ficou preocupado e falou: olha, infelizmente, se vocês enfraquecerem, a culpa vai ser minha e a punição vem sobre mim. Mas Daniel virou para eles e falou: olha, coloca para nós, não precisa colocar vinho, não precisa colocar carne, não precisa colocar a melhor comida, somente legume e água. Passando alguns dias, vocês voltem para nos analisar e verão quem é o nosso Deus. Passando-se alguns dias, eles comeram. Todos conhecem aí o jejum de Daniel. E nós deixamos de comer carne, não é assim? Muitos fazem esse jejum. Voltaram-se e olharam para aqueles 4 homens, 4 jovens. E eles eram mais formosos e mais virtuosos, mais fortes do que todos aqueles que se alimentavam dos manjares do rei. Quando nós carregamos a presença do Todo-Poderoso, quando Deus habita dentro de nós, independente do lugar que nós estivermos, nós honraremos ao nome do Senhor. Independente do lugar que nós estivermos, é difícil servir ao Senhor, é difícil ser fiel, é difícil negar, é difícil dizer não, mas Deus, Ele te fortalece. E quando você recebe a fortaleza do Senhor, você nega-se a si mesmo e Deus, Ele honra a sua fé. Eu não sei por qual lugar você está passando. Se você está num lugar de trabalho difícil, conversei com uma irmã aqui um dia, que passou muitos dias internada, a mãe da Gemini. E falando com ela, eu falei: irmã, foi muito difícil, não é? Ficar longe da sua família, longe da sua casa, longe da sua igreja, do convívio do dia a dia. Ela falou: olha, pastor, foi muito difícil, mas eu vou te falar, foi gratificante, porque eu ganhei muitas almas para Jesus lá. No hospital a comida é ruim, mas a alma da gente, ela fica muito alegre, porque tem muitas pessoas precisando, tem muitas pessoas que estão necessitadas. Foi difícil passar ali muitos dias, longe dos meus familiares. Eu estava num lugar que eu não queria estar, mas Deus me usou e me fortaleceu. E eu aprendi com Paulo, que dizia: diga ao fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus, Ele verdadeiramente se aperfeiçoa na nossa fraqueza. No momento da doença, aquela irmã me falou: eu saí com meu espírito muito mais fortalecido, porque quanto mais eu via a necessidade das pessoas, mais eu buscava Deus, mais eu jejuava, mais eu orava, mais eu lia a Bíblia, e eu saí daquele hospital muito mais forte do que o dia que eu cheguei lá. Eu não sei como se encontra a tua vida, mas a situação que você está passando está difícil. Se prepara, porque Deus, Ele quer te fortalecer no meio dessa situação. Deus, Ele não quer que você espere para sair do momento da dificuldade para buscar a sua presença, mas aproveita, porque é uma oportunidade que Deus, Ele abriu para você buscar a sua face e conhecer a Deus e ser íntimo dEle. Aproveite essa oportunidade. Quando nós caminhamos e queremos pelo menos caminhar na palavra do Senhor, eu lembro quando Jesus falou, João capítulo 3, versículo 8, Ele fala para Nicodemos o seguinte: o vento, ele sopra onde quer, nós ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando nós somos nascidos do Espírito, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a gente tem que ter a consciência de que a nossa vida já não nos pertence mais. A forma de pensar já não nos pertence.
A forma de nos portarmos, de nos vestirmos, de falarmos, já não pertence a nós. Nós já não somos mais transformados pelo meio, mas nós somos influenciadores do meio. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito. E aqui eu vejo uma menina que era guiada pelo Espírito. Então aquela menina, vendo a situação de Naamã, ela abre a sua boca e fala: ah, meu Senhor, quem dera que o Senhor estivesse lá em Samaria agora, porque lá tem um homem de Deus, tem um profeta, que se ele olhasse para você, ele curaria essa tua enfermidade. Ai. Aquela menina estava ali, creio eu, triste, creio eu, com saudade dos seus pais, creio eu, com muita saudade da sua terra. A comida é diferente, os costumes são diferentes, às vezes o idioma, no mínimo, o sotaque é diferente. Ela estava fora do local que ela queria estar, mas ela ouviu o salmista lá no Salmo 81:10 que diz: fui eu quem tirei vocês da terra do Egito. Agora vai, abre a tua boca, porque eu encherei. Eu lembro também quando Jesus coloca para nós, Anderson, Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12, mano. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, ou aquela menina estava diante de uma autoridade, ou diante de uma autoridade, não estejais ociosos de como, ou do que haveis de falar, nem do que haveis de responder. Porque na mesma hora vos ensinará quem? O Espírito Santo, o que vocês deverão falar. Você já passou em alguma situação mais ou menos assim? Em que você estava num lugar em que só você é crente, só você serve ao Senhor, só você conhece a palavra. Situações complicadas, todos à sua volta desesperados, seja em ambiente de trabalho, de escola, em família, e você lá quietinho. A primeira coisa que nós fazemos é o quê? Nadarmos conforme a maré. Se está todo mundo falando que é aqui, a gente vai para cá. Se todo mundo fala que é lá, a gente vai para lá também. Se todo mundo fala que não tem jeito, a gente abre a boca e fala também que não tem. Se todo mundo fala que é direita, é para a direita. Se é esquerda, a gente vai para a esquerda. Mas todo aquele que é nascido de Deus, aleluia, é como o vento, sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai, e muito menos o que há de falar. Por quê? Porque vos conduzirão diante de autoridades, diante de situações, mas não se precipitem com os seus lábios. Antes esperai. Por quê? Porque o Espírito Santo não vos deixará envergonhados, mas colocará em vossos lábios a sua palavra. Aleluia. Deus, Ele te chamou para fazer a diferença lá onde você está. Deus, Ele te chamou para ser espelho lá onde você está. E você tem sido? Você tem falado segundo o curso deste mundo? Ou você tem falado e vivido segundo a palavra do Senhor? Deus, Ele nos chama nesta noite para sermos como essa menina, para sermos como José, para sermos como Daniel. Por quê? Porque Deus, Ele tem um lugar de destaque para me colocar e para te colocar. Por quê? Porque quem nos exaltará não somos nós.
quem nos exaltará é o próprio Espírito Santo de Deus. Você conduzirá pessoas à solução de situações insolucionáveis. Você conduzirá casais separados à reconciliação. Você conduzirá aonde o Senhor te plantou, aonde o Senhor permitiu que você chegasse. O Senhor te usará para solucionar problemas aos quais ninguém pode solucionar. Haverá momentos em que todos dirão que é enfermidade, e o Espírito Santo vai soprar no teu ouvido dizendo: não é enfermidade, mas é um espírito de enfermidade. E Deus, Ele vai te usar para repreender este demônio, e a pessoa ficará sã. Por quê? Não é porque você é bom, mas é porque o Espírito Santo habita dentro de você. Todos olharão. Já falei aqui sobre uma situação que vivi há poucos dias. Todos falarão que a pessoa está com problema psicológico, mas às vezes é um demônio alojado dentro da pessoa, sozinho. Segundo os teus amigos, colegas de trabalho, vizinhos, você também será conduzido a falar que é um problema psiquiátrico, psicológico, um problema emocional. Mas se for demônio, Deus, Ele vai te revelar. E Ele quer te usar para poder repreender esse demônio. Ah, Deus. Ah, que coisa boa. Como é bom ser crente, irmão. 19:59. Você pode não saber o que dizer, mas se Deus, Ele te permitir entrar diante de pessoas muito grandes. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes aqui, à nossa vista, a gente costuma olhar as pessoas na horizontal. Às vezes a gente se coloca, né? Lembra do povo quando foi olhar a terra prometida, Sérgio, lembra? Nós somos diante deles como gafanhotos. A gente olha na horizontal. A gente olha para alguém que tem mais dinheiro. Meu Deus, se eu olhar aqui, todo mundo vai estar lá em cima ou lá embaixo. Coitado de mim. A gente coloca a pessoa mais alta, não é assim, Elisa? Às vezes a pessoa tem um cargo maior do que a gente lá no nosso trabalho. A gente coloca as pessoas mais acima. Mas quando nós fechamos os nossos olhos e olhamos com o olhar de Deus, Deus, Ele não olha na horizontal, Ele olha na vertical. Então todos nós, independente de situações financeiras, de posição social, Deus, Ele olha para todos nós como sendo iguais. E Deus, Ele vai te permitir viver isso. Ele não vai te permitir ficar com medo. Se Deus colocar a palavra na tua boca, a partir de hoje, em nome de Jesus, abre a tua boca e fale. Aquela menina falou, e aquele camarada, ele falou: eu vou então. Chegou no rei da Síria, falou: rei, tem uma menina que está lá em casa, que eu trouxe lá de Israel. Ela falou que lá em Israel tem um profeta que pode curar essa doença que eu estou. O rei ficou muito feliz, o rei gostava dele. Falou: então eu vou preparar uma carta para você levar para o rei de Israel. Ele pegou aquela carta e levou. Quando chegou diante do rei de Israel, falou: olha, eu trouxe essa carta. Quando o rei abriu a carta, falou: acaso sou eu Deus, que tenho o poder de dar vida, de tirar, de colocar enfermidade, de curar a enfermidade? E rasgou as suas vestes. Naamã ficou assustado, ficou olhando. E agora? Eu vim buscar a solução que aquela menina trouxe para mim. Eu vim em busca do meu sonho. Assim como José e Daniel, Deus usou aquela menina também para realizar um sonho. Era o sonho daquele homem ser curado. Por quê? Porque era o único defeito que aquele homem tinha: a sua vista.
Às vezes nós olhamos para nós e pensamos, eu tenho um defeito. Meu defeito é o quê? O defeito agora em mim. Eu vou ter que curar rápido. Minha perninha está ficando tortinha. O médico falou que vai ter que cortar o osso para acertar a perna. Senão eu vou ficar velhinho e não vou conseguir mais andar. Aí eu olho, Senhor, meu defeito físico. Eu vou em busca de solucionar, Ventura, o meu sonho. Meu sonho é o quê? Ficar perfeito. Mas aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que Deus, Ele não vê como o homem vê. O homem contempla o que está por fora, mas Deus, Ele contempla o que está lá dentro. O que Naamã pensava que era o seu defeito, Deus achava é só um detalhe. O que ele tinha como sonho de realização para si, Deus achava é só um detalhe. Você já ouviu que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos? Os planos de Deus são superiores aos nossos. Assim é, assim foi e assim sempre será. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus, Ele tem preparado para todos nós. Eliseu ouviu dizer que o rei tinha rasgado a sua veste. Então falou: rei, por que você rasgou a sua veste? Diante de uma situação tão pequena assim, manda Naamã vir até mim, que ele saberá que ainda há profeta em Israel. O rei falou com Naamã, Naamã pegou aquela carta, pegou os seus presentes e saiu correndo, foi ao encontro de Eliseu. Quando Naamã se encontra de frente à casa de Eliseu, Eliseu olha pela janela, manda um mensageiro. O mensageiro foi até Naamã e falou: olha, o meu senhor, o profeta, pediu para te avisar que é para você mergulhar no Jordão 7 vezes que você ficará curado. Naamã saiu dali, olhou para os seus servos, aquela comitiva que estava junto com ele. O ministério de louvor já se aproxima. Ora, quem sou eu? Eu não sou o chefe do exército da Síria. Eu não sou grande. Como é que esse homem nem desce aqui para poder me receber? Eu achava que quando eu chegasse aqui, o profeta desceria a escada, chegaria até a mim, se colocaria de pé diante de mim, estenderia a mão para o céu, oraria ao Senhor seu Deus, colocaria a mão na minha pele e eu ficaria sarado da minha lepra. E não foi assim. Antes ele mandou eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Acaso no lugar onde a gente mora, oh Deus, tem misericórdia, Jesus. Isso aí é para quem estava com sono despertar. Oh glória. Acaso no lugar onde a gente mora não tem rios mais limpos, cujas águas, se eu mergulhasse, ficaria são? E aí, irmão? Virou as costas chateado, Xana, e saiu. Quando virou as costas, estava indo embora, chateado com a situação. Os seus servos olham para ele e falam: meu senhor, me desculpa, mas eu posso falar um negócio contigo? Você veio cheio de presentes, cheio de ouro, de vestes caras, para poder entregar para o profeta, em gratidão à cura que você receberia. Acaso se o profeta te pedisse algo de muito valor, você não daria? Daria. Pois é.
Ele não te pediu nada. Ele só te mandou mergulhar 7 vezes no rio. O que custa? Já saímos de tão longe. Ai, irmão. Deus, ele trabalhou naquele momento de uma forma tão poderosa que aquele homem não estava entendendo ainda. Salmos 24, versículos 3 e 4. Coloca para nós, Anderson, por favor. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O tratamento que Deus queria fazer naquele momento, na vida de Naamã, não era de fora para dentro, mas era o tratamento de dentro para fora. Naamã queria a cura exterior do seu corpo físico. Deus, ele tinha cura para a sua alma. Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito. Naamã, ele queria ser curado, mas se ele fosse curado da sua lepra, ele voltaria para a sua casa do mesmo estado. Ele voltaria para casa com a mesma soberba. Ele voltaria para a sua casa com um coração impuro. E um coração impuro, um coração cheio de vaidade, não pode contemplar a Deus. Qual a vaidade que você tem? Qual a sua vaidade nessa noite? Deus, ele queria tratar aquele homem. Para que ele pudesse ser tratado, ele precisava se humilhar. E Deus, ele quer nos conduzir nessa noite, de dentro para fora, um tratamento especial que só Deus ele pode fazer. Se Eliseu descesse da sua casa, se prostrasse diante daquele homem, depois ficasse de pé, Naamã continuaria grandão. Eliseu não desceu, só mandou um mensageiro. Aquele homem viu que por mais que ele fosse grande aos olhos do povo da Síria, diante de Deus, ele era igual a qualquer um dos outros homens. Aquele homem começou a entender que o que limpa o homem totalmente, não é a água limpa de um rio, que ele falou, o rio Quebar. O que limpa o homem é a palavra de Deus. É o moldar o tratamento especial do Senhor, que não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. E Deus, ele quer te tratar nessa noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tiago capítulo 4, versículos de 6 a 10. Feche os teus olhos, eu quero que você ouça essa palavra. Eu quero que você ouça o Senhor falando contigo, de olhos fechados. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Senti todas as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza.
Humilhai-vos perante o Senhor, porque o Senhor, Ele vos exaltará. Vamos louvar ao Senhor. Deixa o Senhor falar contigo nessa noite. Ouça esse louvor que é uma oração. E clame ao Senhor. Você pode chorar nessa noite. Você pode chorar na presença do Senhor nessa noite. Rasgue o teu coração e não a tua veste diante dele nessa noite. Sinta que o Senhor, Ele fala contigo, Ele trabalha no teu coração. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão. Espírito Santo, convença-nos a descer, convença, Pai. Deus, eu quero servir como a mão do teu poder. Esse louvor é uma oração. É uma oração de alguém que queria e precisava de algo que ele não sabia. Ele precisava descer. Ele precisava se humilhar. Alguém que achava que já tinha o status, já tinha tudo aquilo que precisava, só precisava de algo que os outros o veriam. Alguém perfeito. Mas Deus, que sonda os corações, olhava para dentro da alma de Naamã. E Deus, Ele tinha salvação para aquele homem. Ele precisou de alguém para o convencer a descer, a se humilhar, a aprender de Deus que sem Ele nós não somos nada, de que sem Deus não adianta estudo, de que sem Deus não adianta ganhar muito dinheiro,
de que sem Deus não adianta. Muitos anos de vida e de experiência não vale de nada. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria vem de Deus. A verdadeira prosperidade vem de Deus. A vida abundante que Cristo promete, ela só pode vir de Deus. Naamã precisava disso, e os seus servos o convenceram. E a palavra nos diz nessa noite que o Espírito Santo é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que está aqui nessa noite, que fala ao teu coração, que te convence e te chama. Desça também nessa noite, se humilhe também nessa noite. É noite de você pedir perdão, é noite de conserto com o Senhor, é noite de conserto na tua casa, é noite de conserto na tua família, é noite de conserto de você com o Senhor teu Deus. Naamã desceu, ele teve a sua vida transformada totalmente pelo Senhor, a ponto dele voltar, chegar até Eliseu e agradecer por aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. Naamã com os seus lábios disse: agora eu reconheço que somente o Deus de Israel é o Senhor. Nunca mais eu me prostrarei diante de nenhuma imagem, diante de ninguém grande. Eu me prostrarei, porque há só um Deus que pode tudo, um Deus que curou a minha carne, mas que transformou-me por dentro. É esse Deus que está aqui nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Você pode dobrar o teu joelho aí onde você está. Você pode vir até aqui à frente, nós estaremos te ajudando. Você pode fechar os teus olhos, você pode chorar, porque o Espírito Santo está transformando você por dentro. Ah, pastor, eu não viria hoje para a igreja. Eu até iria para a igreja, mas ia em outra. Mas Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para falar contigo. É Deus que está falando contigo. Eu te peço pela fé, veja agora pelos olhos da fé as mãos do Senhor estendidas para você. Ah, e a sua voz te dizendo: vem, filho. Te dizendo: vem, filha. Aí aonde você está, no lugar da soberba, eu não posso operar. Aonde é o eu, o Senhor não pode agir. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Deus, Ele fala contigo nessa noite. Deus, Ele fala ao teu coração nessa noite. Ah, Senhor, mas eu tenho tentado, pastor, eu tenho tentado me purificar, eu tenho tentado caminhar, eu tenho tentado me afastar daquilo que não é de Deus. Mas Deus, Ele fala contigo nessa noite. Ouça a minha voz, ouça aquilo que eu falo contigo hoje. Desça de tudo que você estudou até hoje. Tu acha que o teu conhecimento vai te levar até a minha presença? Você acha que o teu conhecimento vai te levar para próximo de mim? Deus, Ele te chama, desça como Naamã, porque Ele quer te exaltar. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, porque quem vai te exaltar não é o homem, quem vai te exaltar é Deus. Deus, Ele está falando contigo e eu quero orar. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar pela tua vida. Os intercessores vão me ajudar em oração aqui. Vem cá, abraça minha irmã aqui. Tem mais gente para vir aqui à frente. Tem. Você está ouvindo Deus falando contigo.
Ah, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está falando contigo, o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração, e Deus fala hoje: ah, pastor, eu já estou pensando já estou pensando em me tornar membro. Ah, pastor, eu acho que está chegando a hora, mas espera mais um pouquinho. Eu quero te dizer um negócio: sozinho você não vai conseguir, sozinho você não vai conseguir moldar a tua vida, mas Deus está te chamando. Desça nessa noite e vem como você está, porque Ele há de trabalhar e transformar a tua vida. Deus, Ele fala contigo hoje. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar por você. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, se renda. Eu quero que você se renda a Ele. Eu quero que você se renda a Ele. Ouça a voz do Espírito Santo falando contigo. Não é da tua maneira. Não adianta você querer mudar de cidade. Não adianta você querer tomar as rédeas do teu destino. O Senhor está falando contigo. Você não vai fugir. Você não vai alcançar. Você não vai chegar. Eu sou o Senhor que te planto aonde eu quero. Eu sou o Senhor que te coloco aonde eu quero. Eu sou o Senhor que cuido da tua vida. Creia que eu, o Senhor, cuido das tuas finanças. Creia que eu sou o Senhor que cuido da tua casa. Creia que eu sou o Senhor que cuido da saúde da tua família. Creia que eu sou o Senhor que faço da forma que eu quero. Agindo eu, o Senhor, quem impedirá? Por favor, estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos para cá em nome de Jesus. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. E você sabe que é contigo. Ah, homem de Deus. Ah, Senhor, até quando tu fugirás da minha face, da minha presença? Ah, homem, pode tu contemplar a grande obra, essa grande caminhada que tenho eu na tua vida. Mas com a força do teu braço tu não chegarás a lugar nenhum. Te chamo eu hoje, venha de volta. Tu conheces o caminho. Tu sabes aonde eu, o Senhor, quero te levar. Mas sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Tu vais andar, tu vais circular, mas o local que eu quero que tu chegue, tu não alcançarás sozinho. Ah, Senhor, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te entregar, ó Pai, a minha irmã em tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, toma a vida dela agora. A tua palavra é a que fala. A tua palavra, Senhor, é a que transforma. A tua palavra vai, Senhor, à divisão da alma e do espírito. E é apta, Senhor, para discernir a intenção do coração. Em nome de Jesus. Ah, Deus, que todo duplo pensamento agora seja desfeito e repreendido no nome de Jesus. Que a fé sobrenatural desça agora sobre a tua filha. E que em nome de Jesus o Senhor guie os seus passos, Pai. No nome de Jesus, transforma a situação. Vai transformando agora a situação. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, toma a tua igreja agora em tuas mãos, Pai. Toma todo o teu povo, Senhor. Ah, Pai, eu te peço.
Que essa palavra, Senhor, venha transformar as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que a partir de agora o Senhor venha nos ajudar a nós descermos. Eu te peço que em nome de Jesus, ó Pai, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, venha ser transformado pelo poder da Tua palavra. Eu te peço que os passos, Senhor, de cada um de nós, que o passo dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai. Eu te peço no seu trabalho, na sua escola, Senhor, nas suas casas. Eu te peço, Senhor, que através dessa palavra, Senhor, famílias sejam transformadas, Senhor, situações sejam modificadas, que enfermidades sejam expelidas e que o diabo bata em retirada para a glória do nome do Senhor. Se você recebe esta palavra, esta oração, aplauda o nome do Senhor. Pode se assentar, glorificando ao nome do teu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Já estamos chegando ao final deste culto tão abençoado, que certamente marcou a nossa vida. Glória a Deus. Nós vamos estar agora no momento ofertório. Nós queríamos dizer aos nossos visitantes: não se sintam constrangidos. Esse é o momento da igreja. Nós temos aí à sua frente um cartão de visita como esse. Se você sentir no coração e quiser compartilhar conosco o seu contato, nós estaremos entrando em contato com você para lhes auxiliar naquilo que nós pudermos. Nós queremos também dizer que esse cartão, esse envelope branco, é um cartão envelope de oferta, que você pode estar contribuindo caso você sinta no seu coração. Glória a Deus. A palavra do Senhor, Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos a respeito desse momento ofertório. Em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 10, que diz assim: E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é poderosa e ela fala conosco todas as vezes que nós a lemos. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Nós vemos esse texto que nós aqui acabamos de ler. Ele está inserido no contexto da história de Ezequias, quando seu pai Acaz morreu. A Bíblia nos diz que seu pai foi um rei muito mau, fez tudo de errado perante o Senhor. E Ezequias, ele foi diferente. A Bíblia nos diz que ele assumiu o reinado do seu pai com 25 anos. E com 29 anos, perdão. E ele começou a reinar em Jerusalém. E a Bíblia nos diz que quando ele começou a reinar, como seu pai havia feito um mau rei, havia feito coisas erradas perante o Senhor, Deus permitiu que os assírios invadissem e que tomassem tudo. E no tempo que Ezequias assumiu o reinado, a Bíblia nos diz, versículo 3 do capítulo 29 do mesmo livro, que no primeiro mês, no primeiro mês, Ezequias tomou a iniciativa de restaurar a casa do Senhor. As portas estavam emperradas, fechadas, não havia como entrar, e dentro do templo havia imundícias, coisas que foram colocadas de outros reinos, deuses pagãos. E a Bíblia nos diz que Ezequias, ele tomou então a iniciativa de restaurar, mas havia um problema: faltava recurso. O coração dele, a Bíblia diz que ele foi um coração reto, como foi Davi, o seu avô lá para trás. E a Bíblia nos diz que, diante da situação, daquela necessidade de recursos para restaurar, para cuidar do templo, ele toma a seguinte decisão. Capítulo 31, do versículo 12 em diante, vai dizer assim: E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem as portas do arraial do Senhor. Também estabeleceu, versículo 3, a parte da fazenda do rei para os holocaustos. Ele também estava contribuindo. E para o holocausto da manhã e da tarde, para o holocausto do sábado, das festas da lua nova
das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo morador de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que se pudesse dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram, não somente de Jerusalém, mas também de Judá, trouxeram o dízimo das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões, uma quantidade exorbitante. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. 3 meses depois começaram, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntando então o rei Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E o Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhes falou dizendo: desde que essa oferta começou a trazer à casa do Senhor, houve que comer e que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Glória a Deus. Deus é fiel. Todos aqueles que abriram o seu coração, todos aqueles que entenderam a necessidade de restaurar o templo, de que as portas estavam emperradas, e que o nome do Senhor fosse exaltado, e que a casa de Deus fosse purificada, todos aqueles começaram a trazer, formaram montões. A Bíblia nos diz, nos afirma que todos foram abençoados. Se você entende também isso, meu querido, eu queria lhe convidar a trazer nessa noite a tua oferta, entendendo que nós estamos contribuindo para a casa do Senhor. Eu sempre digo, irmãos, eu sempre digo isso, e não vou me cansar de dizer isso: ofertar na casa de Deus é um privilégio. Nós precisamos entender que estar diante do Senhor, trazendo a nossa oferta, colocando um gasofilaço, não é um simples fato de trazermos um dinheiro, mas uma atitude de amor e de gratidão ao Senhor. Se você assim entende, eu queria convidar a se colocar de pé e consagrar a tua oferta ao Senhor. Ministério do Amor, pode cantar, pode adorar o Senhor. Aleluia. Faça a tua oração, meu querido. É teu momento de falar com o Senhor, de consagrar a tua oferta. Trazer as nossas ofertas, nosso dízimo, apresentando ao Senhor, consagrando ao Senhor, e entendendo que fazendo isso nós agradamos o teu coração, e também fazendo isso o Senhor suprirá sempre as nossas necessidades e nunca faltará na mesa do justo. Aleluia! E assim, gente, com alegria pode trazer, meu irmão, a tua oferta adorando ao Senhor. Gratificante nós estamos cultuando ao Senhor juntos. Hoje nós estamos aqui reunidos, nesse mesmo local, e amanhã daqui a pouco nós vamos cada um para sua casa, mas glória a Deus que um dia isso vai acabar. Nós vamos estar sempre e eternamente juntos adorando ao Senhor. E eu quero com alegria apresentar a Malúcia,
Acho que poucos conhecem ela, né? A mãe do Henrique. Também outra aqui que poucos conhecem, a Dona Maria, a mãe da Mari. Glória a Deus. Também está conosco esse casal abençoado, Abner e a Carol. Glória a Deus. Está ali conosco, glória a Deus. Está também mais uma vez ali o Terceu e a Isabel, né? Glória a Jesus. Nós vamos cantar um corinho. Vamos ver se o irmão está ligado ali. Sua presença alegrou a nossa vida, de prazer a nossa alma transbordou. Por isso agora a igreja vai dizer para você. Pra ensaiar foi bom, bora de novo. A presença alegrou a nossa vida, de prazer a nossa alma transbordou. Por isso agora a igreja vai dizer para você. Como dizer você. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai minha mão e meu irmão será. Dai minha mão, dai minha mão. Cumprimento seu irmão, tá aí, meu irmão, visitante, dá a mão a ele. Dai minha mão, dai minha mão, dai minha mão e meu irmão será. Aleluia! Deus é bom, né, queridos? Nós temos nesta noite um aniversariante. Vou dar uma dica para vocês. O nome dele é um dos discípulos de Jesus. Eu vou dar mais uma dica. Ele foi cobrador de impostos. Ele mesmo. Vem cá, Mateus. Glória a Deus. Tem mais alguém aniversariando essa semana aí? Ninguém quer pagar churrasco, né, irmão? Só o Mateus vai pagar sozinho, Mateus. Glória a Deus. Nós nos alegramos com a vida do Mateus, sendo uma bênção em nossas vidas. Quantos anos? 16. Rapaz, somos 16. Glória a Deus. Estar na presença do Senhor é gratificante, né, irmãos? E o Mateus, ele tem sido um menino que tem estado na casa do Senhor, tem trabalhado, né? Tem nos ajudado. E ele é bênção em nossas vidas. Nós queremos orar por ele. Queremos pedir a você que estendesse suas mãos, colocar de pé, por favor. Nós vamos estar orando pela vida do Mateus. A Bíblia diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos. Já são 16 anos. Aleluia. E Mateus, eu sei que Deus ele tem coisas grandiosas na sua vida. Naquele dia que nós estivemos orando junto ali, abraçado um ao outro, Deus me falou coisas tremendas a teu respeito. Eu sei que o Senhor, irmãos, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E quando nós oramos por alguém, nós abençoamos a vida de alguém. E o nosso Deus, a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Então a tua oração vai ser ligada ao trono de Deus. Tenda a sua mão para a vida do Mateus aqui nesta noite. Pai, nós rendemos graças ao teu nome pela vida do Mateus. Nós te adoramos porque o Senhor é o Pai, o Senhor Abba, Pai. E o Senhor tem cuidado da vida dele, Senhor. E certamente os seus passos até aqui foram guiados pelo Senhor. Na sua infância, na sua adolescência e agora na sua juventude. E certamente, Senhor, nos demais anos que vierem, até na sua velhice, enquanto o Mateus estiver aqui, o Senhor estará cuidando dele, Pai. Como igreja, nós queremos profetizar toda a sorte de bênção no reino espiritual, no reino do céu sobre a vida do Mateus. Como igreja, nós abençoamos a vida do Mateus. Pai, que o Senhor venha cuidar, direcionar, orientar, guardar, sustentar, fortalecer. Dá graça, sabedoria, Senhor, para que ele sempre esteja na tua presença, honrando o teu santo nome, agradando-te, ó Deus, em todo o seu viver. Cuida do emocional, do físico, do espiritual. Cuida do familiar. Cuida, Deus, de todas as áreas do Mateus. E que ele, Senhor, sempre seja uma bênção para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Parabéns.
você nessa data querida. Muitos anos de vida. Aleluia, obrigado, Mateus, Deus abençoe. Queridos pastores, nossos pastores não estão presentes, como os irmãos já sabem, estão na terrinha, comendo galinha. Glória a Deus. Aleluia. Lá em São José é assim, irmão, é chuchu e galinha, é chulinha. Oração, a oração amanhã, pastor, é a semana de oração? Semana de oração, começa amanhã e se intensifica por toda a semana. Quinta nós estaremos aqui. Domingo nós estaremos aqui na parte da manhã no nosso CBD, no nosso culto, à noite. Irmão, nós temos atrás uma cesta de produtos cosméticos. Quem gosta de estar cheiroso, nós vamos fazer uma ação entre amigos. Qual o propósito, irmãos? É que nós vamos reformar o aniversário. Temos crianças que já chegaram, crianças que estão vindo, crianças que virão, né, Mário? Glória a Deus. E Deus é bom. Então, irmãos, nós vamos reformar o aniversário, nós vamos reformar os banheiros ali. E nós precisamos de recursos. Então, nós estamos fazendo ali essa ação entre amigos para angariarmos recursos. Amém? Eu quero terminar com uma frase que eu li do Max Lucado. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa frase. Vocês guardem no seu coração essa frase, por favor. Preste atenção nessa frase. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Coloque-se de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por esse culto, pela Tua presença, pela Tua palavra. Obrigado que o Senhor renovou em nós, Senhor. Oh Deus, obrigado pela presença gloriosa do Teu Santo Espírito. Obrigado pela vida dos meus irmãos, por cada família aqui representada. Obrigado porque o Senhor nos permitiu nesse primeiro dia da semana estarmos na Tua casa. E certamente, Pai, nós receberemos aqui aquilo que nós vamos desfrutar durante essa semana. Pai querido, conduza nossas vidas durante essa semana. Guarda os nossos passos, Senhor. Por onde estivermos, onde colocarmos os nossos pés, onde as nossas mãos alcançarem. Deus, que nós possamos alcançar a bênção e a vitória do Senhor. E que nós possamos também honrar o Teu nome, acima de tudo, com o nosso viver. Senhor, muito obrigado, Pai querido. Que o Senhor venha sustentar a Tua igreja e o Teu povo. E que nosso coração esteja sempre, Senhor, atento. Ó Deus, ouvindo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir o Teu Espírito Santo. Pai, conduza-nos, Senhor, debaixo da Tua proteção, do Teu livramento. Guarda as nossas vidas, Senhor. Que seja uma semana extraordinária na Tua presença. Estenda as suas mãos aos céus. Que a graça redentora de Cristo Jesus, o grande e infinito amor de Deus o Pai, e as doces consolações do amado e inseparável amigo Espírito Santo esteja presente, meu irmão, na sua vida, na sua casa e por onde você estiver. Se assim você crê, aplaude, exalte e glorifique o nome do Senhor. Deus te abençoe.